Bom dia, irmãos. Graça e a paz. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Nós damos início hoje, no primeiro domingo do mês da família, a uma série de mensagens chamada Família, uma bênção eterna para os eleitos de Deus. E nós vamos começar o nosso momento aqui pensando a respeito de algumas perguntas, e eu queria que você pensasse a respeito delas. A primeira delas é essa: você já enfrentou ou está enfrentando algum problema na família? Você já teve ou está tendo problemas no casamento, com os filhos, com os pais, com a sogra, com o genro, com a nora ou com os enteados? Que tipo de problemas são esses? Será que estão ligados à dificuldade de comunicação, à falta de perdão, à escassez de dinheiro, aos ciúmes, às mágoas guardadas ou a pecados que permanecem escondidos, portanto não podem ser tratados? O fato é que todos nós temos problemas, então a questão não é se o temos ou não, mas se sabemos de onde eles vêm. Então, de onde vêm os problemas? Essa pergunta também ela é importante, pois se não descobrirmos de onde nascem os problemas, não seremos felizes na tentativa de solucioná-los. Se você procurar a resposta a essas perguntas no mundo, ouvirá afirmações do tipo: os problemas existem porque a humanidade não deu certo, então esse se torna o motivo do porquê as famílias não darem certo. Quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos com clareza que o mundo realmente está quebrado, a humanidade está caída, e a evidência de que as famílias sofrem com isso podem ser notadas facilmente. A Bíblia também nos mostra que a resposta a essas questões são mais profundas e contrariam a afirmação de que a humanidade não deu certo, porque se crermos nesta ideia de que a humanidade não deu certo, nós estamos afirmando que Deus errou ao criar os seres humanos. E essa é a grande mentira, porque Deus não erra. E nessa manhã nós vamos pensar sobre essa realidade, conhecer um pouco mais a respeito deste Deus e do seu plano, porque nada pode frustrar o plano de Deus, nem mesmo o pecado. Então, se você está com a Bíblia em mãos, Gênesis capítulo 3, nós faremos a leitura do capítulo todo. Eu peço aos irmãos a atenção, porque o texto diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá por todos os dias da sua vida.
porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso o impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar por mais um momento. Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor já nos permitiu, ó Deus, experimentar. Obrigado porque diante dos louvores, ó Deus, nós apresentamos quem o Senhor é. O Deus maravilhoso que cuida de nós. E neste momento, ó Pai, nós clamamos a Ti, para que o Senhor acalme os nossos corações, nos dê o entendimento tão necessário, ó Deus, para compreendermos a verdade da Tua palavra, diante de um texto que é muito conhecido por nós, ó Deus, mas nós temos a certeza de que o Senhor ainda trará, ó Deus, coisas importantes para nós aqui, ó Deus. É o que eu te peço, ó Deus, nesse instante, e eu oro assim, agradecido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós chegarmos aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos Deus diante, ou pela sua palavra, dando início a tudo e dizendo que tudo que foi feito por suas mãos é muito bom. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 até o versículo 4. Na sequência, então, a partir de Gênesis capítulo 2, o verso 5, nós vemos Deus formando o homem, plantando o paraíso, dando a ele o mandamento e vocação, e também o presenteando com a auxiliadora capaz, a mulher, dando início assim à instituição, o casamento. É a família surgindo na história. E se você pega Gênesis 2, do 24 e 25, você vai ver isso quando diz: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Neste momento da história, no casamento, não havia competição, não havia vergonha por estarem nus, e a intimidade fluía sem medo, muito menos receio. Deus, que é perfeito, determinou que esse projeto perfeito chamado família surgisse antes do pecado vir ao mundo. Essa informação ela é importante, muito importante para nós, pois nos comunica que não é o pecado que dá início à família, mas o próprio Deus. Em outras palavras, o decreto de Deus e não o pecado é o ponto de partida da família. Mas pode ser que você, nesse exato momento, não lembre ou não recorde o significado do decreto de Deus. O decreto de Deus, na verdade, ele é o plano eterno, perfeito e que não muda, pelo qual Deus decidiu e definiu para a sua glória, com total liberdade, tudo o que acontece. Em outras palavras, o decreto de Deus é a ordem ou a determinação daquele que tem o controle absoluto sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo o que acontece nesse instante e aquilo que virá a acontecer. A grande realidade de que nada foge do controle de Deus. E aqui nós temos um momento para pensarmos em como que nós lidamos com essa verdade. Como que nós lidamos com essa verdade de que nada foge do controle de Deus quando as coisas não vão bem em nossa vida? E aí cada um de nós temos a resposta meio que pronta em nossa mente.
Mas o que nós vamos ver a partir de Gênesis capítulo 13, então, é o plano imutável de Deus, o seu decreto sendo estabelecido, apesar da impressão de que algo fugiu do controle. E o primeiro destaque que conseguimos observar está logo nos 6 primeiros versículos. O que nós vemos neste trecho é um atentado claro contra a ordem de Deus. Observe comigo como que o texto inicia. Tudo estava bem. Capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, nós vemos a criação de Deus sendo realizada pela palavra deste próprio Deus. Mas agora, virando para o capítulo 3, nós já observamos que ele inicia dizendo o seguinte: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E daqui para frente nós vamos observar um diálogo acontecendo aqui. Nós notamos que o surgimento da palavra mas na história indica que algo contrário à ordem natural das coisas passariam a acontecer. A perfeição de tudo que vemos nos capítulos 1 e 2 desmoronam, e agora o cenário é totalmente diferente, logo no início do capítulo 3. O que nos enchia os olhos nos 2 primeiros capítulos transforma-se em um cenário trágico, provocado por seres criados por Deus. Nós percebemos isso através da maneira com que a serpente e a mulher dialogam no texto. O atentado claro contra a ordem de Deus, abrindo as portas para o mal que afligiria os seres humanos a partir dali, fica evidente nesses primeiros 6 versículos. A estratégia que Satanás utilizou e que ainda hoje utiliza é a mesma: atacar a palavra de Deus, distorcendo, colocando dúvida e confusão no que Deus disse e em quem Ele é. Será que a gente consegue perceber isso aqui acontecendo hoje, irmãos? Deem uma olhada para a realidade que nós vivemos. Deem uma olhada à forma com que as famílias estão se desenvolvendo neste instante. Dessa mesma forma que aconteceu lá, na primeira família criada por Deus, que Satanás, ele ataca a mim, a você, as famílias, os homens e as mulheres. A estratégia não mudou. Ele quer distorcer, ele quer colocar dúvida nas nossas mentes, ele quer criar confusão a cada um de nós. E a palavra e o caráter de Deus sempre são questionados quando Satanás atua. O fato é que a palavra de Deus nos mostra que Deus, de fato, é o que a sua palavra afirma. Portanto, Ele é um Deus que é bom e Ele não é o autor do mal. Satanás sim. Satanás, ao atacar aquilo que Deus havia acabado de criar, a família, está atacando o próprio Deus. E isso nos ensina, irmãos, que quando esquecemos quem Deus é e o que Ele diz, ficamos vulneráveis às tentativas de Satanás. E é aqui que as chances aumentam de nos voltarmos contra Deus. Quando nós esquecemos quem Deus é e o que Ele diz em Sua palavra, nós começamos a olhar para as nossas esposas de maneira diferente, as esposas olharem de maneira diferente para os maridos, para os filhos, para a vida, e aqui então é que as coisas ficam complicadas. E se você olha para esses 6 primeiros versículos, nós conseguimos observar que a resposta da mulher à distorção de Satanás está confusa mesmo, a ponto dela incluir na ordem de Deus o que Deus não ordenou no versículo 3. Deus havia dito que o casal não podia comer do fruto, e agora então, confusa, a mulher diz que eles não poderiam comer, mas eles também não poderiam, ao menos, tocar no fruto. Quantas vezes nós temos a impressão equivocada a respeito de Deus, ao pensarmos que Ele não quer o melhor para nós, e eu creio que foi isso que a mulher sentiu no instante em que ouviu a serpente dizer no versículo 4, é certo que não morreriam.
que vocês não irão morrer se comessem do fruto. Pensamos que Deus não nos ama e que, na verdade, tem prazer em negar as coisas para nós. Pensamos que a palavra de Deus é uma prisão em nossas vidas. Irmãos, de maneira prática, é dessa maneira como que nós, como maridos, em alguns momentos, olhamos para Deus, quando nós questionamos: será que essa é mesmo a esposa que o Senhor preparou para mim? E vocês acreditam que isso acontece inúmeras vezes? Vocês entendem o porquê que os casamentos são desfeitos? Porque questionamos quem é Deus. Porque nós questionamos aquilo que Ele diz. Por outro lado, Satanás sabe que a confiança no que Deus diz é o primeiro pilar a ser derrubado se quiser nos afetar. A ordem de Deus é sim um dos alvos de Satanás. Mas não foi apenas Satanás que atentou contra Deus. O texto no versículo 6 diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O desejo de se tornarem autônomos, de se autogovernarem e de serem como Deus, dominou o coração da mulher e do homem. Os nossos primeiros pais não são mais inocentes, porque eles comeram o fruto proibido. Eles quiseram conhecer o bem e o mal por si mesmos. Este ato corrompeu a natureza humana, afetando as nossas relações, a começar pela nossa casa. O que vemos nestes versos foi mesmo um atentado contra o mandamento de Deus, contra a santidade deste Deus e contra o plano que Deus revelou ao homem no Éden. E por mais séria que seja a rebeldia da criatura, nenhuma rebelião humana tem o poder de frustrar o decreto eterno do Criador. O homem pode se voltar contra Deus, mas o decreto de Deus permanece intocável. Sabe as nossas tentativas de dizer o que Deus não disse? E às vezes nos protegemos a respeito disso. Ela cai por terra diante do decreto do Senhor. Ele é intocável, Ele é imutável, e Ele vai acontecer do jeito que Deus quer, ainda que você pense que no seu casamento há incompatibilidade com o cônjuge, ainda que nós pensemos que a nossa esposa não é a que Deus prometeu para nós, ainda que você, esposa, pense que o seu marido não é aquilo que Deus tem preparado para você. Nós estamos diante daquilo que o Senhor decretou. O casamento foi instituído por Ele, não é criação humana. Portanto, Ele é o maior preocupado com essa relação, e é Ele quem estabelece o padrão desta relação. O que veremos a partir de agora é que a decisão do casal trouxe penosas consequências, e diferente do que muitos pensam, essa triste história não pegou Deus de surpresa. O grande destaque deste capítulo não é Satanás em forma de serpente, não é o fruto proibido, muito menos a desobediência do casal. Assim como por toda a Bíblia, o grande destaque é Deus e o seu plano. Irmãos, o Deus que não erra, não errou ao criar os seres vivos e os seres humanos. Na verdade, dentro do seu decreto, Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, o problema do mal e do pecado não é do Criador, mas da criatura, ao atentar e desobedecer a sua ordem. Deus decretou tudo o que acontece. Ele não é o autor do pecado, nem força ninguém a pecar. Mas onde estava Deus neste instante da história? Ele está, ou estava, onde sempre esteve, no controle de todas as coisas,
porque nada foge das suas mãos. Agora, dos versos 7 ao 19, nós vemos o que isso tudo gerou. Entre linhas, o texto está nos mostrando as consequências da rebeldia contra Deus. O cenário após a rebeldia é de vergonha, de medo e de acusação. A nudez que representava pureza e liberdade, agora após a queda, traz vergonha e medo. A presença de Deus, que gerava prazer ao casal, agora tornou-se ameaça, e a transparência que existiam entre eles agora virou fuga. O diálogo de Deus com o homem e a mulher, nestes versos, revela mais, revela que nada está oculto aos seus olhos, e ainda assim Ele dá a oportunidade de arrependimento, e o que vemos no texto é o que essa oportunidade foi desperdiçada pelo casal, que ao invés de confessarem os erros, eles criaram um mecanismo de defesa, apontando os culpados pelo fracasso. O homem culpa a mulher e Deus, e a mulher culpa a serpente. E é isso que o pecado traz. Além da ruptura total na comunhão com Deus, a transferência de culpa e mentira. O pecado transforma o Deus único e verdadeiro, de um Pai amoroso, em ameaça. Nos faz deixar de correr para Ele e correr dele. O pecado cobre a nossa vergonha com desculpas. E isso tudo aconteceu, pois o ser humano quis ser como Deus. Mas o que mais podemos ver nestes versos? Nós também conseguimos enxergar aqui a ação de um Deus que é o justo juiz. Nos versos 14 e 15, em forma de juízo, a serpente ela é amaldiçoada por Deus. E no meio do juízo, Deus faz uma promessa no versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus, em meio ao caos, em meio ao pecado flagrante, promete um descendente, uma semente da mulher, um filho, um nascido de mulher que ferirá a cabeça da serpente, mesmo sofrendo no calcanhar. Aqui está aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, em outras palavras, a primeira boa notícia depois do primeiro pecado. É como se Deus dissesse aqui: a serpente não terá a última palavra, no tempo certo quebrarei a aliança que fizeram com Satanás, providenciando aquele que irá definitivamente derrotá-lo. À luz de toda a palavra, nós descobrimos que o descendente aqui é Cristo, e que na cruz Ele esmagou a cabeça da serpente, embora tenha sido ferido e morto em nosso lugar. A partir daqui, a história bíblica vai caminhar nessa linha, a linha da semente da mulher, da qual virá o Messias. No versículo 16, dor e conflito são as consequências obtidas pela mulher diante da rebeldia. Deus não cancelou a possibilidade de ela tornar-se mãe, mas intensificou as dores do parto. O texto diz: com dor você dará à luz filhos. Ele também não declara o fim do casamento. Porém, por causa da entrada do pecado no mundo, a relação entre marido e mulher passa a ser marcada por tensão, pois o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Esse desejo aqui não é um desejo santo, ele é o desejo desordenado, o impulso de controlar, de colocar-se acima. E nós vemos esse mesmo desejo acontecendo em Gênesis um pouquinho mais à frente, capítulo 4, verso 7, onde o pecado deseja dominar Caim. Assim, o governar do marido, que antes deveria ser uma liderança amorosa que se sacrifica, agora é distorcido e torna-se o desejo de dominar com dureza. Em outras palavras, aquilo que Deus havia estabelecido do homem e mulher se completarem de maneira perfeita, estabelecido em Gênesis 2, é ferido pelo pecado, e o casamento passa a ser um campo de batalha, onde há disputa e até mesmo dor. Conseguimos entender de onde surgem os nossos conflitos?
Conseguimos ver aqui de onde vêm os problemas conjugais, os problemas na família. Tudo isso mostra como o pecado marcou profundamente a história da criação e da família, mas ele não conseguiu e jamais conseguirá, irmãos, impedir Deus de cumprir o seu plano eterno. O decreto de Deus permanece intacto. Quem é ferida e deformada é a criação, não o plano do Deus Criador. O homem também sofreu as consequências da rebeldia. Os versos 17 e 19 mostram para nós que o trabalho de suas mãos e a responsabilidade dada por Deus de ser o provedor será agora dificultosa. A terra produzirá espinhos, ervas daninhas, frustração, cansaço e até a morte. Aquilo que Deus deu ao homem como privilégio, que é o trabalho, a realidade de desenvolver, governar, prover, a partir dali se tornaria fonte de cansaço, mas também de ansiedade, de sensação de insuficiência. E quantas vezes nós sentimos essa realidade na pele? Esta então é a evidência do que a queda causou a nós. Deus não extingue aqui a vocação de Adão ao trabalho. O homem, ele continua sendo o responsável pela provisão da casa, mas agora ele fará isso debaixo da marca do pecado. Percebe por que nós chegamos esgotados em casa? Percebe por que em um número grande de momentos da nossa vida as contas não se fecham? E às vezes isso aí até gera desânimo na gente. E você sabe o que a gente faz? O movimento primário que a gente faz? Porque a responsabilidade é nossa como marido. Isso aqui a gente não pode abrir mão jamais de falar, viu, irmãos? Porque isso aqui também tem sido atacado na sociedade. As mulheres, elas vão com a gente, caminham com a gente para compartilhar ou compor a renda de casa, mas a realidade é a seguinte: a responsabilidade de provisão é do homem. Nós somos chamados e responsabilizados por Deus para levar a provisão nos nossos lares. E o que tem acontecido hoje aí é uma fala diferente. E isso não vem da Bíblia. E aí nós começamos a perceber o conflito, o porquê desse conflito. Porque é consequência do pecado. Consequência adquirida pelos nossos pais lá no Jardim do Éden. Vai ser duro mesmo. Vamos ter que trabalhar mesmo. Vamos ter que cuidar da nossa casa mesmo. E quando a gente olha diferente para isso, nós sobrecarregamos as nossas esposas. Acreditem nisso. Levem a sério isso. Porque é isso que a Bíblia ensina. E agora, dos versos 20 ao 24, nós vamos ver a providência de um Deus que ama. Agora então, submisso às consequências dadas por Deus diante da sua rebeldia, Adão, ele não é mais o mesmo. Depois de culpar a mulher e o próprio Deus do seu fracasso em Gênesis 3:12, quando disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi, Adão declara quem Eva é, a mãe de todos os seres humanos. Adão ouviu Deus dizendo que da mulher viria um descendente que feriria a cabeça da serpente. Adão ouviu Deus dizendo que ela teria filhos, mesmo em meio a muitas dores. Adão crê, e porque creu, deu à sua esposa um nome totalmente ligado à promessa de Deus. O significado do nome Eva significa vida. Eva não é mais um problema para Adão, agora ela é um instrumento de vida. O texto ainda nos diz que Deus cobre a vergonha do casal, providenciando o que vestiriam no verso 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. As folhas que o casal utilizou para esconder a nudez de Deus assim que pecaram foram substituídas. E aqui
É necessário nós prestarmos atenção neste trecho, porque Deus não aceita as nossas justificativas para pecarmos. As folhas aqui ilustram a tentativa do homem de cobrir os seus próprios pecados. Elas ilustram bem aquilo que às vezes acreditamos que as nossas obras serão capazes de fazer, de nos auto-justificarmos. As folhas representam a nossa justiça própria e a tentativa inútil e insuficiente de nos validarmos diante de Deus, pois os nossos esforços de nada valem diante daquele que é totalmente santo. O Senhor vai deixar isso evidente logo aqui no início da história da humanidade, para mostrar a sua providência cobrindo o casal com a roupa feita de pele. Deus precisou matar um animal para que a pele desse animal cobrisse a nudez de Adão e Eva. E aqui nós temos uma figura poderosa. Uma vida inocente é derramada para que o culpado seja perdoado. E isso aponta para a cruz, irmãos. Isso revela aquilo que já estava no decreto de Deus. Mais adiante na história, na pessoa de Jesus Cristo na cruz, Ele cobriria de uma vez por todas a ofensa causada pelos nossos pecados. Nos versos 22 a 24, a providência de Deus é vista de outra forma. Mais uma vez, Deus age com graça ao lançar o casal para fora do jardim. Deus os está protegendo e preparando tudo para a redenção. Deus não quis que o casal eternizasse a condição do pecado. Por isso Ele guardou o caminho da árvore da vida, com querubins e uma espada flamejante. Se o homem comesse da árvore da vida naquele instante, viveria para sempre caído, separado de Deus em desgraça. Então, Deus fecha esse caminho para abrir outro. Em vez da árvore da vida do Éden, Ele vai anunciar a cruz, onde Cristo, a semente da mulher, daria sua vida para nos conceder vida eterna. Mais tarde, no livro de Apocalipse, nós vemos que é em Cristo que a verdadeira árvore da vida é reencontrada. Ele é o único caminho de volta à presença de Deus. A expulsão do Éden não é Deus abandonando o homem, na verdade é Deus conduzindo a história para que no tempo certo o novo e vivo caminho fosse aberto pelo sangue de Jesus. E eu quero concluir com os irmãos, pedir aos irmãos do louvor para virem aqui, e eu quero iniciar a nossa conclusão pensando em alguns pontos. Essa história é muito conhecida de nós. Eu tenho certeza que os nossos filhos, por exemplo, por terem o privilégio de participarem da escola bíblica, você que já caminhou muito com o Senhor, conhece essa história. Essa história aponta para uma realidade, e por isso que esse é o tema da mensagem nessa manhã. Nada pode frustrar o plano de Deus, nem mesmo o pecado. Porque Deus, Ele continua no lugar de sempre. Ele continua no trono, e o seu decreto continua no mesmo lugar, de pé. Ele não perdeu o controle da história, nem do mundo, nem mesmo da nossa casa, da nossa família. Olhe para Gênesis 3 e veja de onde vêm os nossos problemas. Os problemas surgiram no jardim do Éden, com a entrada do pecado no mundo, e continuam até hoje. Vemos que o pecado ele pode distorcer, ferir, trazer vergonha, medo, confusão, acusação, conflitos entre o casal, dores na maternidade, peso no trabalho, mas não é o pecado que define a família, irmãos. Agora, olhe para esse mesmo capítulo, Gênesis capítulo 3, e veja de onde vem a nossa segurança e o nosso socorro. A nossa segurança e socorro vem de Deus em Cristo. A nossa segurança e socorro
Vem de um Deus que sofreu um atentado no Éden, mas ainda assim prometeu um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, e essa promessa se cumpre em Cristo. A nossa segurança e socorro vem de um Deus que não perde as suas virtudes de justiça e bondade, nem mesmo quando pune o rebelde. E essa justiça e bondade se encontram na cruz, onde Cristo recebeu o castigo que nós merecíamos. A nossa segurança e socorro vem de um Deus que poderia abandonar o casal na condição em que estavam, e não o fez. E isso se revela plenamente em Cristo Emanuel, o Deus conosco, vindo ao nosso encontro, quando estávamos nus e escondidos. A nossa segurança e socorro vem de um Deus que é graça e providência, que veste o pecador arrependido com justiça e perdão, e hoje Ele faz isso revestindo-nos de Cristo, aquele que é a nossa justiça perfeita. A nossa segurança e socorro vem de um Deus que não anula o seu decreto, e o centro desse decreto é Cristo, portanto o seu plano será plenamente consumado. Por isso, irmãos, o maior interessado na sua família é o próprio Deus que a instituiu e que enviou o seu Filho para redimir pessoas e famílias inteiras. Então, o que compete a mim e a você, senão outra coisa, senão submeter-nos ao que Ele diz e a quem Ele é, revelado em Cristo. O que compete a nós é abandonarmos o pecado da justiça própria, do desejo de querer ser Deus dentro do casamento, na criação dos filhos, nas decisões do lar. Por isso, precisamos dobrar-nos, arrependido diante de Deus, nos revestirmos de Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e cobrir a vergonha que nos afetava, e mais, conduzir-nos a uma nova vida. Nós precisamos continuar caminhando, irmãos, ainda que o mundo esteja caído. Nós não podemos jamais esquecer que Deus cumpre e preserva o seu decreto. Cristo é o centro desse decreto, e a família em Cristo faz parte deste plano eterno de Deus. Nada pode frustrar o plano de Deus, nem mesmo o pecado, pois o plano de Deus é Cristo, e Cristo já venceu o pecado pregando-o na cruz. Por isso há esperança para mim, para você e para a nossa família. A maldição que vimos em Gênesis 3 não é o fim da história para o casamento, para a família, porque em Cristo sempre haverá restauração. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse instante, porque nós vamos cantar uma música aqui que vai expressar exatamente isso. De quem nós precisamos, de quem a nossa família precisa. E a resposta não é outra, irmãos, é Cristo. Eu preciso de Cristo, a minha família precisa de Cristo, nós precisamos de Cristo. Ele é suficiente para nós, suficiente para tudo. Cante com o teu coração essa música. Ao término nós iremos louvar, ou melhor, orar e finalizarmos o nosso culto. Louvemos. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que temer. Meus pés só na rocha firmarei.
Dê a mão para o teu irmão que está ao seu lado. Feche os corredores, por favor, para nós encerrarmos orando. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nós te damos graças por essa manhã, ó Deus. Obrigado. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que nos mostra que nada pode frustrar o plano do Senhor, ó Deus, nem mesmo o pecado. Obrigado, ó Senhor, porque em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque em Cristo nós temos tudo o que é necessário, ó Deus, para conduzirmos a nossa casa, a nossa família. Nós temos tudo o que é necessário, ó Deus, para vivermos bem, ó Deus, unidos em casa. Obrigado, Senhor, porque somente o Senhor é suficiente para as nossas vidas. Que a tua palavra preencha, ó Deus, tudo aquilo que o mundo tenta nos confundir, ó Deus, quanto aquilo que é essa instituição criada pelo Senhor. Não deixe, ó Deus, com as coisas de fora, ó Deus, entre em nossos lares. Fortaleça o coração dos homens, ó Deus, a ponto deles entenderem a necessidade e as responsabilidades que cada um de nós temos, ó Deus, de sermos os protetores e os provedores da nossa casa. Nos ajude, ó Deus, a entender isso o quanto antes, ó Deus. Transforme, ó Deus, o coração das mulheres, para que elas sejam parecidas com aquilo que o Senhor espera, ó Deus, de cada uma delas, ó Deus, como aquelas que auxiliam de maneira capaz, ó Deus, cada um. Ah, Deus, continue abençoando a tua igreja reunida, ó Deus, continue conduzindo a cada um de nós, ó Deus, continue fortalecendo os nossos corações, ó Deus. Abençoe essa semana que se inicia, ó Deus, que os nossos corações estejam repletos daquilo que nós aprendemos do Senhor, ó Deus, não apenas neste momento, ó Pai, mas todos os dias o Senhor nos ensina, ó Pai. Nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares neste momento, que nós tenhamos também um bom tempo junto dos nossos familiares no almoço, durante o resto deste dia, ó Pai, e nos traga logo mais à noite, ó Deus, para juntos podermos celebrar novamente o Senhor, ó Deus. É a minha oração nesse instante, eu oro agradecido no nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe, um ótimo domingo a vocês. Abrace o teu irmão e a tua irmã que está ao seu lado aí.